E aí pessoal, tudo bem? Vamos embora. O pH significa potencial hidrogenioso, né? E mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução, sendo medido na escala logarítmica, que varia de 0 a 14. Soluções com valores abaixo de 7 são consideradas ácidas, com valores iguais a 7 neutra e acima de 7 alcalina. A água pura apresenta o pH neutro, 7. No entanto, a dissolução de sais pode alterar esse pH. Ao dissolvermos uma quantidade de cloreto de sódio em água, podemos prever que... Foi bem, pessoal. A gente a 25 graus e 1 atm, tá? A gente tem uma escala. O Kw, que é a constante da água, constante de equilíbrio da água, é 10 a menos 14. Com isso, a escala que nós temos é que pH mais pOH vai variar de 0 a 14, dando uma paradinha aqui no 7. Então, de 0 a 7, o meio é um meio ácido, onde a quantidade de H+, é maior do que a de OH-, tá? O meio básico, a quantidade de H+, é menor do que a de OH-. E 7 é um meio neutro. Se o meio é neutro, a quantidade de H+ é igual a de OH-. Para medir esse pH, pessoal, a gente usa um artifício do potencial, né? Potencial de hidrogênio. É um artifício matemático, ó. Menos log de H+. Logo, o pOH, potencial hidroxiônico, é o menos log de OH-. Lembrando a você que se eu pegar o pH mais o pOH a 25 graus, né, em 1 atm, ele vai sempre dar 14. Ele colocou na questão, pessoal, NaCl. Então, vê bem, essa questão, na verdade, é uma questão de hidrólise, tá? Ou seja, eu vou quebrar um sal para saber o seu pH. O NaCl é um sal formado de NaOH e HCl. NaOH é uma base da família 1A, logo é uma base forte. E HCl, ele é um hidrácido daquele grupo. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Então aqui, ó, eu tenho um pH 7 neutro, porque os dois são fortes, um vai neutralizar o outro. Certinho? Então vamos ver o que é que ele vai nos perguntar aqui na questão. Ele diz: o pH da solução resultante será neutro com H+ maior do que o H-. Lógico que não. Se ele é neutro, o pH, né, o H+ tem que ser igual ao OH-. Então, letra B, o pH será alcalino? Não. Letra C, o pH será alcalino? Também não. Letra D, será ácido? Não. Ele será o quê? Neutro. E a quantidade em mol, né, concentração mol por litro de H+ igual a de OH-. Resposta letra E. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo esse símbolozinho aqui, bem pequenininho, pessoal? Bem pequenininho. Sabe o que ele significa? Ele está em diversos alimentos consumidos por nós brasileiros, por exemplo. Ele significa o quê? Dá para ver? Olha que está aumentado, hein? Mas vamos lá ver, ó. Isso aí é o símbolo de um produto transgênico. E eu te pergunto, você sabe exatamente o que é um produto transgênico? Olha bem, pessoal, o produto transgênico ele ainda é um grande desconhecido, embora ele esteja na mesa da gente faz tempo, hein? E quais são os riscos? Será que é legal? Será que não é tão legal assim? Pessoal, o que significa um alimento transgênico? Então, olha, os alimentos transgênicos são os alimentos modificados geneticamente. Tem uma alteração no código genético. E tem um detalhe, pessoal. Quando são inseridos genes no novo organismo, de um organismo em outro organismo, esse procedimento
deve ser feito até mesmo entre espécies diferentes, inserção de um gene, de um vírus em uma planta, por exemplo. Ele é realizado, tá certo? Com plantas, com animais, com qualquer tipo de micro-organismo. Aí eu lhe pergunto, a gente está estudando ele aqui, e qual é o maior problema dele na agricultura? Olha, as espécies transgênicas são protegidas por patentes. O que significa isso? Que o agricultor que decidir utilizar ele vai pagar royalties. A empresa detém o direito sobre um determinado milho transgênico, sobre um determinado trigo transgênico, qualquer produto. Ele tem um dono. E para se usar aquele produto, você vai ter que pagar pela patente dele. A consequência, pessoal, imediata é o aumento da dependência do agricultor das grandes empresas, né? Quem vai ter essa tecnologia geralmente são as empresas multinacionais, as transnacionais do setor. Isto porque, pessoal, a regra contratual, o agricultor não pode utilizar somente as sementes do plantio anterior. Assim, tem que sempre comprar as sementes transgênicas a cada safra. Outra coisa, tem algum risco à saúde? São graves, são vários os riscos à saúde. Eu não estou aqui fazendo propaganda contra ou a favor do transgênico. Eu estou trazendo informações que eu coletei e que são muito desconhecidas da nossa população. Então, olha, um dos perigos, aumento de alergias. Quando a gente insere um gene de um ser em outro, no caso de fazer o alimento transgênico, novos compostos podem ser formados nesse organismo, como proteínas, tá certo? E, logicamente, os aminoácidos, que são os formadores da proteína. Se este organismo, pessoal, olha, ele é modificado geneticamente for um alimento, seu consumo pode provocar alergias em um grande grupo de pessoas. Por quê? Por causa de novas substâncias. Olha, para tu ter uma ideia, o Instituto de Nutrição de York, em 1999, recentemente, né, fez uma pesquisa e constatou que metade, ou seja, 50% da alergia a produtos à base de soja é resultado do alimento ser transgênico, de ser modificado. Outro problema seríssimo, isso aí é um problema do nosso planeta já, né? O aumento da resistência aos antibióticos. Então, vê bem, para você ter a certeza de que a modificação genética deu certo, quando eu boto entre aspas, é porque deu certo para a empresa que fez, né? Os cientistas, pessoal, inserem genes marcadores. O que é um gene marcador? É um gene de uma bactéria resistente a um determinado antibiótico. Porque um dos objetivos de fazer um alimento transgênico é que ele seja mais resistente a pragas, entendeu? Então, isso pode provocar, com o tempo, o aumento da resistência a antibióticos em nós, seres humanos, que nos alimentamos desse alimento transgênico, tá certo? Que foi inserido no alimento transgênico. Então, em outras palavras, tentando ser um pouco mais resumido, pode reduzir ou anular, né? Pode acabar a eficácia de determinados remédios. Olha bem, isso que eu estou falando é baseado em sites sérios, tá certo? Baseado em leituras sérias, para você ter uma ideia. O aumento de substâncias tóxicas também é outro problema. Como também o aumento de uma maior quantidade de resíduos de agrotóxicos. A gente já está vivendo um problema tão sério no Brasil com a liberação de todos os agrotóxicos, praticamente, né? E os riscos para o meio ambiente. Os perigos dos transgênicos podem oferecer ao meio ambiente, pessoal, são enormes, tá? Genes novos que a gente não sabe o que pode fazer, tá? Para o Brasil, que é detentor de, a gente tem teoricamente e na prática também, embora não aproveite como deveria, uma, uma biodiversidade sem igual no mundo, né? Os prejuízos decorrentes disso, pessoal, chamada poluição genética e a perda da biodiversidade é muito sério, tá? Então, pessoal, era bom que todo mundo entendesse um pouco o que é um alimento transgênico. Então, vindo agora para a questão em si. Desculpa ter falado tanto aí, né? Mas eu acho que é importante.
A questão diz assim, ó, de acordo com os conceitos... Oxe, estou na questão errada. E aí a questão diz assim, vê, foram justamente os que dizem que transgênicos não oferecem risco algum para a saúde que trabalharam para retirar os rótulos da informação. Não é contraditório? A revista Galileu, de abril de 2015. Podemos afirmar que a retirada da identificação visual dos produtos que contêm alimentos transgênicos tem gerado muita polêmica. Por quê? Letra A, são comprovadamente alimentos que trazem risco à saúde do consumidor. Letra B, é antiético obrigar os produtos a informar o conteúdo transgênico. É antiético obrigar, tem que informar sempre, né? É indiferente para os consumidores a informação sobre o transgênico dos alimentos. Você acha isso? Letra D, muitos dos consumidores nem mesmo conhecem o significado do símbolo. Verdade, isso é verdade. E letra E, afeta tanto consumidores como todos os seres vivos e as futuras gerações. Pessoal, embora aqui você tenha uma questão um pouco confusa, né? Mas ela é mais objetiva, não é questão opinativa. Qual é o problema básico disso? É que realmente o que é transgênico, ele é de desconhecimento de uma grande parcela da população. A gente não pode dizer que são comprovadamente alimentos que trazem risco à saúde e você comer um alimento transgênico, você não vai passar mal imediatamente. Ele pode ou não trazer risco à sua saúde, né? Então, por isso que a resposta mais adequada para essa questão é a letra D. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de saber o que é um alimento transgênico. Beijão e até a próxima, se Deus quiser.